Hoje, dia do Senhor, nos reunimos em volta da mesa da palavra e da Eucaristia, para cada um da sua casa, fazendo do seu lar a sua igreja doméstica. Nos unirmos ao salmista de hoje e dizer: nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Confiamos na misericórdia e no amor incondicional do nosso Redentor pela humanidade, que nesse momento tão delicado clama pela libertação e cura física, emocional e espiritual. Que o distanciamento social possa nos aproximar do nosso Deus e retomarmos ao nosso verdadeiro e único amor. Com alegria, iniciemos esta Santa Eucaristia cantando. Quando chamaste os 12 primeiros pra te seguir, sei que chamavas todos os que haviam de vir. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Quando pediste aos 12 primeiros ide ensinar, sei que pedias a todos nós evangelizar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Caríssimos irmãos, prezadas irmãs, que nos acompanham neste momento, na live do nosso Facebook da Catedral, também a todos vocês, rádio ouvintes, que nos acompanham pela Nova Líder FM, Rádio Jornal, Urubá e Rádio Metropolitana. Neste momento, formamos a comunidade reunida para celebrar o Cristo Senhor. Uma saudação de modo especial aos irmãos e irmãs da obra Shalom, Arco Verde, hoje celebrando sua ação de graças. E de modo especial rezar na intenção do Seminário São José. Hoje, em toda a diocese, dia de oração pelo seminário, fazendo jus ao que nos diz o Evangelho. A messe é grande, os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor que mande operários para a messe. Então, rezemos pelo nosso seminário, coração de nossa diocese, lugar de formação de novos presbíteros, de membros e membras das nossas comunidades, dos nossos animadores das pastorais e dos movimentos. Faça também sua intenção neste momento, pela qual você quer rezar essa Santa Missa, sua ação de graças. Coloque tudo diante do altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, com o coração contrito e humilde, aberto ao arrependimento, peçamos perdão dos nossos pecados.
Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, em piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa Mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus no céu e na terra paz aos homens. Glória, aleluia. Glória ao Pai, ao Criador, seu poder nos chamou à vida. Glória a Deus no céu e na terra paz aos homens. Glória, aleluia. Glória ao Filho Redentor, sua cruz reconcilia-os. Glória a Deus no céu e na terra paz aos homens. Glória, aleluia. Glória ao Espírito de amor, sua graça é que nos renova. Glória a Deus no céu e na terra paz aos homens. Glória, aleluia. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade,
seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em sua palavra, Deus nos convida ao serviço do Evangelho, testemunhando suas obras na vida da comunidade. Abramos assim o nosso coração para acolher essa palavra de Deus e que ela possa se tornar verdade em nossa vida. E os nossos braços ajudem a messe do Senhor. Ouçamos com atenção. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas da águia, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre os povos. Porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E a nossa resposta à palavra de Deus será assim: nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos glorificamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e por Ele, que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia. Ide pelo mundo o Evangelho anunciar.
Mas como invocarão aquele em quem não crê? E como podem crer se ainda não ouviram? E como podem ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia. Ide pelo mundo o evangelho anunciar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua messe. Jesus, os 12 discípulos, e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus, sobretudo doenças nervosas, para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, que o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Judas Tadeu. Simão, o zelote, isto é, o guerrilheiro, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, o povo hebreu. Em vosso caminho, anunciai: o Senhor, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça deveis dar. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escuta, Israel, Javé teu Deus vai falar. Escuta, Israel, Javé teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Caríssimas irmãs, prezados irmãos, estamos iniciando hoje a 11ª semana do tempo comum, celebrando o 11º domingo do tempo comum. Passada todas as solenidades que envolvem o tempo pascal, nós retomamos o tempo comum. Podemos chamar o tempo comum de o tempo da esperança. O tempo
em que, como os discípulos do Senhor, estamos sentados na planície, na relva da grande montanha, escutando o Senhor que nos fala. Daí a grande importância que devemos dar ao tempo comum, porque é esse tempo composto de 34 domingos, onde Jesus transmite aos seus discípulos os seus mais profundos ensinamentos. Devido à nossa cultura, nós gostamos de dar muita ênfase aos tempos mais festivos. Isso não só do ponto de vista religioso, mas também no cotidiano, né? Existem datas, existem momentos que a gente costuma dar mais atenção. Claro que essas datas são importantes para pontuar a nossa vida pessoal, nossa vida civil, por isso que existem os feriados, né? Nossa vida civil, e do ponto de vista religioso, os tempos fortes litúrgicos. Mas é importante frisar a importância do tempo comum, porque pode passar na nossa cabeça aquilo que corriqueiramente vivemos. É comum, então é o trivial, é o cotidiano. E como dizia já os antigos, as coisas costumeiras tendem-se a se tornarem banais. E aí o perigo, porque é no tempo comum, é no dia a dia da história da gente que o Senhor Deus se manifesta. Por isso que no Pai Nosso a gente pede o pão nosso de cada dia, o dia a dia. Né? E no pão nosso pedimos o pão da palavra, o pão da Eucaristia e o pão realmente do alimento que precisamos. Então, por isso que todo domingo do tempo comum, sempre, mas no domingo antes da nossa celebração, né, que a gente participa, é importante a gente fazer uma pergunta. O que é que o Senhor vai me dizer hoje? Que palavra o Senhor quer comunicar a mim? O que é que eu vou guardar hoje desta palavra, desta celebração? Fazendo isso, a gente vai sair daquela palavra que, não sei se vocês já ouviram, mas eu já escutei muito por aí. Pessoas que dizem assim, mas a missa é a mesma coisa todo domingo. Já escutei, ora, mesma coisa? A estrutura ritual é, mas o Espírito Santo renova todas as coisas. A palavra de Deus é tão antiga e sempre nova. Se a gente pegar um texto só e meditar ele todo dia teremos algo de novo. Porque é o Espírito Santo que fala ao nosso coração, que nos transforma. Por isso, cada celebração ela é única. A celebração que nós estamos vivenciando hoje, nunca mais a gente vai viver. Mais tarde, se a gente for participar novamente, já é outra vivência. Amanhã é outra. Então, por isso, é muito importante essa pergunta. O que o Senhor me diz agora? Toda celebração é um kairos, ou seja, é o tempo de Deus. É um tempo sagrado. É um tempo primordial nas nossas vidas. E hoje, nesse 11º domingo, perguntar, o que é que a liturgia nos traz? O que é que o Senhor nos mostra hoje? A liturgia da palavra hoje traz aquilo que é de particular, de singular, e posso até dizer, de característico da comunidade de fé, do povo de Deus, da antiga aliança e do novo povo de Deus que somos nós. A primeira coisa que a gente percebe vem da primeira leitura que nós escutamos, o livro do Êxodo, que a gente resume numa palavrinha, eleição. O que quer dizer isso? Um povo eleito, um povo escolhido, dentre todas as nações da terra, criada à imagem e semelhança de Deus, e que esse ser humano se afasta de Deus, como a gente conhece muito bem a história dos nossos antepassados no Jardim do Éden,
que se afasta de Deus, dentre esses filhos de Deus, ele escolhe um povo, ele elege um povo e faz com esse povo uma aliança, um pacto, sela um compromisso. Escutamos hoje, na montanha onde Deus sobe: eu sou o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Agora é importante a gente perceber essa eleição, essa escolha de Deus, esse povo eleito, esse povo separado, esse povo sacerdotal, para que a gente não caia numa, vamos dizer assim, numa compreensão errônea do que é ser eleição, desta eleição, do que é povo de Deus, que Israel muitas vezes caiu. Mas hoje, povo de Deus, podemos cair no mesmo erro. Qual foi? Deus escolheu este povo para ser essa parte de sua herança e tudo que a gente já escutou, não para ser uma casta de privilegiados, não para ser a turminha dos queridinhos de Deus, não para fazer o que chamava-se de apartheid, ou seja, uma separação de raça. Mas ele escolheu esse povo justamente para viver uma experiência nele, com ele e para ele, e esse povo se tornar na humanidade modelo, se tornar para a humanidade mensageiros. Sabemos que nesse período em que se forma o povo de Deus, existia naquelas culturas uma infinidade de deuses de cultura. E a Israel cabia a missão de apresentar o único Deus e Senhor. Por isso, a gente vai ouvir tantas vezes no livro do Êxodo: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento. Então Israel é chamado a viver esta eleição de povo de Deus para testemunhar Deus. Daí a gente entende o objetivo do povo escolhido. E aí a gente pode resumir, como resumimos essa primeira escolha com a palavra eleição, a gente resume o objetivo dessa escolha e dessa eleição, que foi a missão. Então Israel tinha como missão levar as comunidades, levar as nações, até então conhecidas, ao encontro, à adoração do verdadeiro Deus. Quando nós vamos analisar a história hebraica da Sagrada Escritura, a gente vê que Israel não compreendeu bem assim, e ao longo dos séculos se sentiu o que a gente disse: esta casta separada, povo de Deus escolhido, e os demais receberam até o nome de gentios ou pagãos, diferentes. Depois, e por que Deus fez isso? Escolheu esse povo com o objetivo de levar a missão a todas as nações. Terceira palavra, ele fez isso por amor. Por amor à sua criatura. Porque ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Não criou um ser qualquer, mas ele criou alguém para que na terra pudesse viver esta plenitude da filiação a Deus. Então ele fez isso por amor. Por isso nós rezamos nos Salmos: nós somos o seu povo e o seu rebanho. Essa é a dimensão do antigo povo de Deus. Essa foi a dimensão da aliança. E aliança é pacto. Quando duas pessoas se comprometem, nasce deles o compromisso um com o outro, a fidelidade um com o outro. Deus foi sempre fiel ao seu pacto, à sua aliança. Mas o povo de Deus nem sempre foi fiel. Por isso, nessa perspectiva, nasce uma nova aliança. Nasce o novo povo de Deus. O pacto não foi selado mais no Monte Horebe, mas foi selado no Monte do Calvário, onde esse próprio Deus expressa agora daquilo que Israel, uma figura, uma preparação,
agora é a nova e eterna aliança, fundada pelo sangue de Jesus, como nós escutamos na segunda carta, na leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Apresenta que Cristo morreu por nós, pecadores, pelos ímpios, e fomos justificados no seu sangue. Fomos reconciliados por Deus, a humanidade, quando ela não viveu a antiga aliança. Hoje nós vivemos a reconciliação. E o Evangelho de hoje traz essas mesmas 3 palavras que a gente viu em relação ao povo de Deus no passado: eleição, a missão e o amor de Jesus Cristo por nós. Novo povo de Deus que somos a igreja. Não esqueçamos disso. A eleição, onde é que a gente se encontra? Diz que Jesus passa e sai escolhendo. Pedro, segue-me. André, segue-me. Tiago, segue-me. Elege, chama, convida. Para quê? Para fazer parte do novo povo. Para que a experiência dele, viver no amor dele e depois partir em missão. Eu e você também fomos eleitos. Eu e você um dia fomos escolhidos. Quer ver? No dia em que fomos batizados. Os nossos pais, padrinhos, levaram a gente a pia batismal. E o sacerdote ali disse: Mateus, Joana, Maria, Francisca, José, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, Deus nos chamou pelo nome. E nome na Sagrada Escritura significa toda pessoa, toda plenitude, toda a sua história. Deus nos chamou por inteiro. Ah, mas nós somos pecadores. Mas é assim mesmo que Ele quis. Ele veio atrás de nós para nos resgatar, para nos dar vida nova. Portanto, Deus te chama, Deus me chama, Ele nos ama pelo nome. Não é um Deus que ama na multidão, sem saber quem é. Somos um grande povo, mas cada um é ímpar. Cada um é amado por Deus na sua singularidade e na plenitude da formação do povo. E nós, como igreja, como chamados, como povo de Deus, somos chamados a viver essa experiência e no mundo, como Israel foi, apresentar esse Jesus Cristo, essa experiência de Deus nesse mundo tão cheio de ídolos. E nós vamos testemunhar o conteúdo. Jesus disse, o conteúdo é o reino. Que reino é esse? Um reino oposto às características do reino da terra. Por exemplo, um reino de justiça e paz. Um reino do amor e da verdade. Um reino da liberdade. Um reino que não admite nenhum tipo de exclusão. Um reino que não admite nenhum tipo de preconceito, seja ele de qualquer ordem. Um reino onde a gente olhe para os outros e veja neles um ser humano, imagem e semelhança de Deus. Que veja em cada um irmão. Repito, não como um reino deste mundo. E aí a gente percebe a outra coisa. Deus amou Israel. Jesus ama todos nós. E a prova disso está. Antes do chamado, diz que ele olhou para a comunidade e viu que essas multidões, ele olhou a multidão, sentiu o chão delas, porque estavam cansadas e abatidas. Meus irmãos, queridas irmãs, se olharmos a humanidade de hoje, de 2020, nós vamos perceber tantos cansaços, tantos abatimentos, tanta gente
vagando sem rumo e sem esperança. Ou seja, sem condutor, como diz Jesus, como ovelhas sem pastor. Pessoas sofridas por tantas coisas, pela fome, pela miséria, por todo tipo de vício, por tanto tipo de situações. Portanto, a Igreja de Cristo é chamada, como fomos lembrados esse ano, pelo tema da campanha da fraternidade, como Jesus hoje, somos chamados a ver, sentir compaixão, compadecer-se e cuidar um dos outros. Portanto, uma igreja samaritana, uma igreja comprometida. Isso do ponto de vista eclesial, da comunidade, mas também do ponto de vista da nossa vida pessoal. Portanto, diante dessa dimensão, Jesus faz uma oração. Ele vai dizer que o povo é eleito, o povo é chamado, mas dentre os eleitos, dentre os chamados, são poucos os que respondem sim, dentro dessa perspectiva que Jesus chamou. E dentro deste povo precisa alguns para serem animadores, animadoras deste povo, desta comunidade. Alguém que sempre esteja lembrando a aliança, lembrando a eleição e lembrando a missão e conduzindo na missão. A esse Jesus chamou de trabalhadores da messe. Os pastores da messe. E aqui a gente identifica várias formas de sermos trabalhadores da messe. Primeiro, os pastores que já conhecemos no cotidiano. Aqueles que são chamados na igreja a cumprir a missão de nos ajudar na vivência. Os bispos, presbíteros. Portanto, hoje rezemos por eles. Por isso que hoje é o dia de oração pelo seminário. Mas também os animadores, animadoras de comunidade. Também você, lá onde você trabalha, com seus amigos e amigas na sua comunidade, é chamado de ser um operário da messe, um anunciador do reino. Mas não é qualquer anunciador, é um anunciador que tenha um olhar, que vê as realidades, sente e se compadece. O olhar de quem percebe o abatimento das comunidades. Um olhar de quem vai dizer que o reino de Deus está próximo. Eu queria chamar a atenção para essa frase. O reino dos céus está próximo. Olhe, muita gente entende isso aqui na dimensão do milenarismo. Ou seja, o reino de Deus está próximo. Pronto, Jesus agora voltou. É fim de mundo, como a gente escuta, não sei o quê. Veja, próximo aqui é no sentido não só de proximidade de tempo, mas de proximidade física e de proximidade de vivência. Quando Jesus diz, o reino de Deus está próximo, ele quer dizer, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus já começa aqui e agora na nossa vida. Um exemplo, ou vários exemplos. Quando nós vemos as necessidades das pessoas e vamos ao encontro delas para ajudá-las, seja de qualquer forma, da forma espiritual, com uma oração, da forma de um aconselhamento, da forma de uma ajuda material, veja, o reino de Deus já está entre nós. Quando a gente passa pelas contradições da vida que a gente tem, todo mundo tem, nossos erros, nossas fraquezas. Quando a gente se perdoa uns aos outros, o reino de Deus já está entre nós. Quando a gente procura viver a paz, então o reino está próximo entre nós. Então quando a gente vive assim, nós somos esse povo aqui que quer viver. Mas são poucos os operários, nem todo mundo quer viver na paz. Tem gente que por qualquer coisinha já fica com raiva do outro, já se intriga. Olha. O outro olha as necessidades do outro, mas é assim mesmo, e deixa para lá e não sente nada. Nós somos chamados a sentir isso, irmãos. Então que essa liturgia de hoje nos ajude nisso. Então é isso que a mensagem do 11º domingo.
fomos escolhidos por Deus para viver essa experiência de fé, mesmo em todas as nossas contradições, através do nosso encontro com Jesus e como os discípulos, partir em missão. Hoje, de modo especial, no Brasil, e logo mais aqui na nossa diocese, celebraremos a 35ª Semana do Migrante. Ou seja, aquele que saiu da sua terra para tentar a vida em algum lugar. Como Israel peregrino. E aí a gente percebe como é o nosso olhar para esta categoria de pessoas, os migrantes. Aqueles que não são da nossa terra. Aqueles que não têm a nossa cultura, o nosso jeito de ser. Como é que a gente os acolhe? Eu achei interessante aqui no comentário inicial do nosso comentarista Jefferson, falando aos pesqueirenses que aqui nasceram e que aqui escolheram para viver. A saudação a você, que não é pesqueirense, mas que chegou aqui, armou sua tenda aqui. E aqui constitui sua família, sua história. É um migrante, sim. Que seja acolhido por nós. E aí eu quero dizer uma coisa bem séria. Todos nós somos migrantes. Porque nós viemos de Deus. Nós não somos daqui. Para Deus nós voltaremos. Então todos nós estamos nessa migração. E possamos viver diante de todas essas situações a nossa experiência que Jesus hoje teve, né? Um coração compassivo, um coração misericordioso, principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Precisamos nos ajudar muito, sermos solidários uns com os outros, animando-nos, ajudando-nos, para que a gente possa passar este momento escuro, tenebroso da nossa história da humanidade e sairmos bem fortalecidos. E quero lembrar essa história que eu falava do reino dos céus, está próximo. Cuidado, que existem muitas conversas por aí. No meio dessa pandemia aparece tanta conversa. Até em fim do mundo já apareceu, né? Já vi até carro. Jesus está voltando. Se ele não está voltando, ele já está entre nós. Que nós vivemos a fé. Mas uma palavra que eu gosto muito, que me conforta, é uma frase de Dom Helder Câmara. Quando ele dizia assim: quando eu encontro os profetas do pessimismo, quando eu encontro os profetas da catástrofe, que diz assim, vivemos um fim do mundo, ele disse, eu gosto de dizer, amigos, nós estamos vivendo apenas o fim do começo, porque o tempo é de Deus. Entreguemos todo o nosso tempo, toda a nossa história, à providência divina, que tudo providenciará e tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus os nossos pedidos. Após cada prece, rezemos juntos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos bispos, sucessores dos apóstolos, pelos trabalhadores da seara do Senhor e pelas multidões fatigadas e abatidas, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos que têm de partir da sua pátria, pelos profetas a quem Deus manda falar, e pelo povo que os escuta e se converte, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelas ovelhas que andam sem pastor,
pelos enfermos e pelas vítimas da Covid-19, pelos leprosos e pelos moribundos, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos que perderam a fé e andam tristes, pelos que por habilidade caíram em pecado, e pelos que para salvar outros se deixam matar, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por nós mesmos, povo de reis e nação santa, que o Filho de Deus reconciliou, e pelos defuntos de nossas famílias e da nossa paróquia, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Faça sua prece, irmão e irmã. Apresente a Jesus sua necessidade. Rezemos de modo especial pela obra Shalom, hoje celebrando sua ação de graças, a fim de que possam se sentir eleitos entre o povo eleito, para fazer uma experiência com Deus e testemunhar a missão de sua fé, anunciando o reino de Deus com a palavra e com a vida por onde forem. Tudo isso te pedimos, ó Pai, por seu Filho Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, porque tudo é teu pão que apresentamos, é tua dor que suportamos. Obrigado, Senhor. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, porque tudo é teu vinho que trazemos, é tua vida que vivemos. Obrigado, Senhor. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, porque tudo é teu. Na tua cruz crucificados, seremos teus ressuscitados. Obrigado, Senhor. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, porque tudo é teu. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você que está com sua liturgia ou tem seu missal cotidiano, vamos rezar a oração eucarística, sexta de Jesus que passa fazendo o bem. Uma oração que nos ajuda a compreender a mensagem que a liturgia de hoje nos traz. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Pai misericordioso e Deus fiel.
Vós nos destes vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele mostrou-se cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos marginalizados. Com a vida e a palavra, anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas. Por esta razão, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos e proclamamos o hino de vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós. Quando nos reunimos por seu amor, como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar esses dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Senhor Deus, conduzi a vossa igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José Luís, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo que conquistastes. Confirmai o vosso povo na unidade. Dai-nos olhos para ver as necessidades e o sofrimento de nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo, e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos realmente ao serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à espera de um mundo novo. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, em particular modo das vítimas
da coronavírus e outras doenças, da violência, dos desastres, das doenças não tratadas e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhe no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim de nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com os apóstolos e mártires e todos os santos, e vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Senhor, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados à ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Irmão e irmã, abra seu coração para a sua oração, seu encontro espiritual com Deus. Ele que te escolheu, te elegeu para serem seu povo, seu rebanho. Se a missão se faz cansaço, Jesus convida a descansar. E se a ovelha sem pastor, é necessário delas cuidar. Dai-lhes vós mesmos de comer o meu corpo que se faz pão, diz Jesus a seus amigos, partilhar é vocação.
partilhar é vocação. Oremos. Ó Deus, nessa comunhão na Eucaristia, prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Logo mais às 19 horas teremos a Santa Missa, e nesta missa teremos a abertura oficial da 35ª Semana do Migrante. Então esta missa transmitida pelo nosso Facebook, mas terá o alcance nacional de outros meios que irão transmitir para as demais comunidades no Brasil, para as dioceses, as pastorais que acompanham os migrantes. E a missa será presidida por Dom José, que é um dos bispos referenciais dos migrantes no Brasil. Portanto, é um momento muito importante, diretamente da catedral para todo o país, rezando esta 35ª Semana do Migrante. E também fazer um convite especial a você, membro do apostolado da oração da nossa catedral, também você devoto do coração de Jesus. Vamos celebrar o dia do Sagrado Coração de Jesus, na próxima sexta-feira, às 19 horas, celebrando aqui da catedral, diretamente do altar do Coração de Jesus, e você acompanhando no nosso Facebook. Então, os membros do apostolado, devidamente paramentados, na sua casa, com a fita, as vestes do Coração de Jesus, para que a gente possa celebrar com muita alegria esse dia do Sagrado Coração de Jesus, sexta-feira, às 19 horas. Esses dias muita gente tem perguntado, ligado, se a secretaria vai abrir. Nós sabemos que Pesqueira está entre as 85 cidades que não abrirão amanhã o comércio, a não ser para as atividades essenciais. Então nós, como povo de Deus, temos o nosso compromisso, a nossa responsabilidade e o nosso cuidado. Então nossa secretaria, durante esta semana, continuará fechado até nós termos as devidas licenças, como se diz, para funcionarmos. Então muita gente pergunta isso porque quer consagrar o seu dízimo, quer devolver o seu dízimo. E aí você pode fazer isso por meio da nossa conta do banco, que está aí você acompanha na nossa rede social, na nossa página do nosso Facebook, no Instagram também está a conta. E qualquer coisa você pode se comunicar aí por mensagens com a turma da Pascom, que eles irão lhe dizer o melhor modo que você pode consagrar a sua oferta. Não se preocupe, vamos ter meios a fim de que você possa realizar o seu desejo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecemos a nossa Pascom pela transmissão, também as rádios que transmitiram esta nossa missa, a Rádio Jornal, a Rádio Metropolitana, a Nova Lida FM, a Rádio Urubá, todos vocês que estão transmitindo as nossas missas, nosso agradecimento. Pedimos que Deus abençoe com generosidade o trabalho de vocês. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Tenham todos um bom domingo, uma semana abençoada. Permaneçamos na paz e que o Senhor seja sempre a nossa companhia. Graças a Deus. Ó Maria, concebida sem pecado original.